com nossa introdução ao MATLAB. Então aqui nós temos um comando que é um controlador de fluxo, o WEF. O WEF cria caminhos alternativos no programa. Então, se condição 1, ele vai executar esse bloco de instruções 1. Caso contrário, se a condição 2 for verdadeira, ele vai executar esse bloco de instruções 2. Caso contrário, se nenhuma das duas condições 1 e 2 forem verdadeiras, ele executa o bloco de instruções 3. Então aqui nós temos um exemplo, né? Vamos aqui para o MATLAB, que é mais interessante a gente fazer isso aqui já diretamente no próprio MATLAB. Então aqui eu vou gerar um número aleatório entre 0 e 1, ok? E esse 1 aqui indica que é um escalar. Vou gerar um número aleatório entre 0 e 1 e vou atribuir aqui a variável x e aqui a variável y. E vou fazer a comparação. Então, se x maior do que y, ele vai executar esse comando aqui. Ó. Caso contrário, se y maior do que x, ele vai executar esse outro comando. Ó. Então, olha só aqui no workspace. O y é um escalar maior do que o x. Ó. Então, ele executou esse comando e não esse. Porque quando ele foi ver essa condição aqui, ó, se x menor do que y, ok? É verdade? Então ele executa isso aqui. Se não fosse, ele iria verificar essa condição aqui e iria executar esse comando aqui, e não esse. Ó. Ok. Então vamos continuar. Aqui nós temos mais uma vez um exemplo com o if, só que aqui ele coloca a utilização também de um operador lógico, né? Então, x é um número aleatório, entre 0 e 1. Se x maior do que 1 e menor do que 3, ele vai executar o comando. Se estiver fora desse intervalo, ele não vai mostrar. Como a gente sabe que esse comando rand ele gera um número entre 0 e 1, nunca vai estar nesse intervalo aí, né? Nunca vai estar nesse intervalo aí. Mas aqui fica só o exemplo para a gente entender como o if pode ser combinado com operadores lógicos, por exemplo. For. Então, o for permite que um comando ou grupo de comandos se repitam. Né? Então, para a variável igual à expressão, execute repetidamente esse bloco de instruções. E aqui nós temos um exemplo com o for. Então, vamos lá no MATLAB executar esse exemplo aí com o for. Ok? Vamos limpar tudo aqui. Clear all CLC. Ok? E vamos apagar isso daqui. Então, vamos ver o que é que diz aqui o meu exemplo. N igual a 3. N igual a 3. A vai ser uma matriz em que todos os elementos são nulos. Uma 3 por 3. Ok? Uma 3 por 3. For i igual de 1 a n, eu vou preencher a matriz A. Então, eu vou deixar sem o ponto e vírgula aqui, inclusive para a gente ver primeiro a matriz A sendo carregada, ok? Ser nula e depois ela carregada com os valores que nós vamos carregar. Então, for i igual de 1 até n, então o i vai variar de 1 até n, e nesse caso eu vou preencher a matriz com o dobro do valor de i. 2 vezes i. Tenho que fechar aqui o for, e no final eu vou b igual a a, só para a gente ver quanto que é a matriz A.
Então vai aparecer aqui no nosso programa, vai aparecer duas matrizes. A que a gente vai gerar aqui e depois a que foi gerada dentro do for. Tá vendo? Então tá aqui, ó. Primeiro eu gerei a matriz A. E aí o for fez uma série de interações e gerando essa matriz B aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo usando o if e o for, já é um exemplo um pouco mais complexo, então quem tiver interesse pode dar um pause no vídeo, digitar, criar um arquivo .m, ok? E verificar a execução desse código aí. While. Então, o while permite que um ou mais comandos sejam repetidos enquanto a expressão de controle for verdadeira, né? Então, while condição executa um bloco de instruções. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar esse bloco de instruções. Então, percebam aqui que primeiro ele atribui a variável i 0, então a variável i inicialmente é 0, e dentro do while ele vai incrementando a variável i, né? Então o i vai ser 1, o i vai ser 2, enquanto a raiz quadrada de i for menor do que 5, ele vai executar o while. À medida que o i vai crescendo, chega uma hora que a raiz quadrada do i vai ser maior do que 5. Então, quando for 25, ele vai ser 5 a raiz quadrada, né? Então, ali vai sair da condição. Ali vai sair da condição, ok? Então, perceba como funciona o while. Enquanto a condição for verdadeira, ele vai executando o comando ou bloco de comandos. O switch. Então, o switch permite ramificar alguns casos de modo mais claro do que o if. Então, aqui é muito utilizado o switch quando tu quer selecionar uma determinada opção. Então, tu tem algumas opções e tu quer selecionar umas opções. Ó. Então, ele avalia o valor selecionado, expressão do switch. Caso seja caso seja um não. Caso essa expressão avaliada tenha um determinado valor, que estou chamando aqui de caso 1, ele executa um bloco de instruções. Caso essa expressão tenha um outro valor, que estou chamando de caso 2, ele executa outro bloco. Caso n, ele executa esse bloco de instruções. Se não for nenhum desses, ele executa o último. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Aqui nós temos um exemplo do switch. Então, acho que seria interessante a gente dar digitar isso aqui. Vamos lá para o nosso arquivo .m. Vamos apagar tudo que tem aqui. Clear all. Apaguei. Opa. Aqui eu errei, né? Clear all. Apaguei todas as variáveis. CLC. Limpei a tela e vamos começar do início, né? Vamos começar do início. Não tão do início assim. Vamos lá para o ponto que nós estamos. Aqui, ó, deu certo. Agora vai ficar mais fácil mudar entre uma tela e outra, ok? Então eu vou dizer que meu número vai ser igual a input digite um número. Vou botar aqui 2 pontos, né? Aí eu vou verificar, avaliar esse número que foi digitado. Esse número que foi digitado. Switch. Meu número.
meu número. Case menos 1. Aí a gente vai mostrar que número 1 negativo. Aí a gente pode aqui aproveitar, né? Case mais 1, número 1. Positivo. Case 0. Número 0. Otherwise, a gente vai mostrar outro número qualquer. Int. Ok, estão acreditando que está tudo certo. Vamos rodar. Digite o número. Vamos começar com os que estão ali. Número 1 positivo. Digite o número. Número 1 negativo. Digite o número. Número 0. Digite o número 3, por exemplo. Outro número. Então, perceba que de acordo com a entrada, ele faz a comparação aqui. Ó, caso o número digitado seja menos 1, mostre isso. Caso seja 1, mostre isso. Caso 0, e se for outro número, ele mostra outro número. Então, ele seleciona a entrada e direciona, dependendo da entrada, ele direciona para um determinado bloco de instruções. Claro que aqui é só um exemplo, a gente não está interessado em somente mostrar qual foi o número digitado, até porque a gente sabe qual o número que foi digitado. Mas aqui é uma forma da gente entender como funciona o switch. Aqui nós temos um exemplo para calcular a hipotenusa de um triângulo, né? Então vamos só fazer uma leitura aqui desse exemplo. Ó. CLC, ele vai limpar a tela. C1, input cateto 1. Então ele vai pedir que você digite, faça uma entrada via teclado do cateto 1. Ok? C2, input cateto 2. Então ele vai pedir que você faça uma entrada do cateto 2. E depois ele vai retornar a hipotenusa, que é SQRT, raiz quadrada do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Ok? Então a gente acabou pulando aqui, ó. Então tem funções que são muito importantes no controle de fluxo, que é, por exemplo, a função input. Então a função input ela recebe dados através do teclado que podem ser ou não armazenados em uma variável. O break, ele encerra um laço mais interno controlado pelo comando for. E o pause, ele para a execução do programa até que uma nova tecla seja pressionada. Ok? Então são comandos importantes que a gente conheça para poder utilizar aqui junto com os controladores de fluxo. Ok? Aqui nós temos um exemplo de uma função que calcula o fatorial. Ó. Então o arquivo foi salvo com fatorial.m e o nome da função também é fatorial e ela retorna um escalar. Ok? Que é exatamente o valor do fatorial, olha só. F é igual a 1, for i variando de 1 a n, então eu estou fazendo o fatorial de um número n, então fatorial de 5. Né? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E ele depois vai retornar isso daí, esse valor, ó, f, né? Que é exatamente o cálculo do
fatorial. Então a gente na próxima aula pode fazer, próxima videoaula, a gente pode começar daqui, tá? Fazer esse exemplo aqui de função, para a gente se familiarizar mais como criar uma função. Então, provavelmente o MATLAB tem essa função fatorial, mas vamos imaginar que ela não tem essa função e que a gente precise recorrentemente utilizar essa função. Então a gente pode criar essa função e deixar lá disponível e no nosso código chamar sempre que necessário, a gente chama a função. Então na próxima videoaula a gente continua daqui, tá? Bom estudo!